Fala galera, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show e hoje nós temos a parte 3 do melhor da Santos Comic Expo. Eu tomei uma decisão e eu vou evitar ficar repetindo pessoas nessa coletânea. Tem alguns quadrinistas, criadores, que estão praticamente todo ano na Santos Comic Expo e não me levem a mal, são pessoas muito inteligentes, mas sendo essa uma coletânea, eu acho que vai render um pouco mais se virmos sempre caras diferentes, caras novas. A verdade é que desde que eu fui na primeira edição, eu produzo muito conteúdo lá, porque eu encontro muita gente bacana com papos muito inteligentes. Teve um ano que rendeu cerca de 9 horas de material em vídeo publicado, imagina o bruto. Então, agora você vai ficar com a terceira parte da coletânea da Santos Comic Expo. A última parte tem uma surpresa, aliás. E já avisando que a Santos Comic Expo 2023 vai acontecer nos dias 7 e 8 de outubro, lá no Centro Cultural Patrícia Galvão, em Santos, gratuitamente. E eu vou estar lá. Então, vamos lá na Santos Comic Expo. E enquanto você se prepara, vamos conferir o melhor destes 10 anos. O Renato Guedes, eu estou olhando porque é lá em cima. O Renato Guedes está com uma exposição aqui na Santos Comic Expo de suas pinturas. Então nós vamos mostrar a exposição dele da imersão. Tudo bem também. Cara, eu tenho que começar falando. Puta merda, que trabalho lindo, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado. Qual que é o seu processo de trabalho? Como que você cria? Olha, a criação, ela é bem caótica, né? Ela não é tão metódica quanto o trabalho de ilustração de quadrinhos. Então, é a parte mais difícil mesmo, não é a execução do trabalho. Muitas vezes as pessoas perguntam, quanto tempo você leva para pintar? Esse não é o mais complicado. Pintar pode ser, às vezes, até mais mecânico. É mais a criação mesmo, você chegar no conceito, você chegar em algo que você queira pintar, que acha que vale a pena e fica nesse dilema um bom tempo. Então, realmente não tem uma matemática para isso. E eu estava reparando, né, as imersões, tem algumas coisas que me embasbacaram, como o efeito da luz na água, por exemplo, foi um negócio assim que me explodiu a cabeça. E aí, muita gente lembra que você trabalhou por muitos anos em quadrinhos de super-heróis, né? O que uma coisa influenciou a outra? O que você pegou de uma coisa para outra? Ou na sua cabeça é uma coisa só ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, mas tem alguma coisa assim a ver. Não posso negar que a experiência com quadrinhos, ilustração e publicidade também, tudo que eu fiz, me traz uma carga, né? Uma carga de experiência técnica, que muitas vezes eu acompanho alguns outros amigos que trabalham com arte contemporânea, de repente eles têm um outro método, né? Então eu percebo que essa agilidade que a publicidade ou quadrinhos dá, me dá uma certa bagagem na hora de compor, na hora de escolher cores, escolher formas, e tudo isso traz, a experiência te traz, né? Conceitualmente, realmente é bem diferente, é um outro trabalho, é como começar do zero mesmo, mas, obviamente, as experiências a gente carrega elas. Agora, com o cruzado embuçado, o Batman. Tudo bom, Batman? Tudo bem. Mas eu tenho que dizer que eu não estou te chamando para os meus amigos de Batman, eu estou te chamando de Batman legal. Porque, ao contrário dos quadrinhos, além de bater em bandido, você tem uma ação social muito importante. E é disso que eu quero focar nessa entrevista. Se eu não estou errado, você visita crianças que estão passando por tratamento, tá correto? Isso. Hoje eu faço visitas em hospitais de oncologia
principalmente crianças que estão em fase terminal, que acabaram desistindo de viver porque não querem mais fazer quimioterapia ou não querem mais se alimentar. E como que... Primeiro, você chega lá, você deve ter alguma conversa com o pessoal do hospital, imagino eu. Mas como que é a sua conversa com as crianças? Como que é o seu diálogo com elas? A primeira vez que eu entrei no hospital foi escondido. Foi a pedido de uma mãe que o filho não queria mais viver. Ela ligou para mim com o intuito de eu falar com ele no telefone. Eu falei, não, eu estou indo aí. E em cima dessa visita o hospital acabou me liberando. E hoje eu sou chamado, em casos de necessidades, para conversar com essas crianças. Isso lá em Santa Catarina, né? Entendi. Você é de Santa Catarina. De que cidade? Eu sou de Tubarão. Tubarão. Hoje eu estou morando em Tubarão. Por que hoje eu estou morando em Tubarão? Porque eu era de Uruçanga, né? Daí hoje eu estou morando em Tubarão, que é uma cidade perto. Entendi. Você tem uma contabilidade de quantas crianças você já conversou, com quantas você já trabalhou? Olha, eu tenho um número de crianças que, nas visitas que eu fiz, que deram assim... Que a minha visita ela foi importantíssima para a recuperação delas, foi 14 crianças. Mas 14. Eu já visitei mais de 50 crianças. E eis que eu estou andando aqui e eu encontro o Fernando Tecchio. Oi. Oi. Pra onde eu olho? Você olha pra câmera. Essa aqui ou essa? Essa aqui. Isso não é uma câmera, isso eu tô gravando áudio. A verdade é que eu sou velho, eu não sei direito. Tudo bom? Tudo e você? Escuta, eu estou dando uma olhada no que está vendo aqui. Você tem alguma coisa pra recomendar? Eu tenho um pessoal ali que vende uns quadros decorativos chama Five. Por um acaso, sou eu que faço. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada. Tá gostando da Santos Comic Expo? Sim, nunca tinha vindo, né? Esse acho que é o terceiro ano, né? É. E não tinha conseguido vir nos outros anos e vim prestigiar os amigos, né? O Rogério, o Fábio, o Cláudio, o Basílio, o Vulgo, o Brody, o Renatinho, Fidelis, é bem legal. E você é daqui, né? Na verdade eu sou do interior, mas eu cresci aqui no litoral, nesse calor gostoso. Então conheço um pouquinho assim, acho que é um público, não esperava ver tanta gente. Camila Torrano, tudo bom? Sim, tudo tranquilo. Camila Torrano, eu quero saber o que você faz da vida. Eu trabalho atualmente como concept art numa empresa de games chamada Taps, são games para mobile. Eu também toco uma carreira em quadrinhos e trabalho com ilustração. Então você escreve, desenha, faz tudo, pitset. Exatamente, faço tudo. Escrevo, desenho, tudo. Camila, eu tava conversando com o Hector e você vai poder dizer melhor ainda do que ele. Ele é um cara bem engajado, mas eu quero saber o seu ponto de vista. Você acha que esse ano de 2015 mostrou uma melhora na forma como o mercado trata as mulheres, tanto personagens quanto criadoras? Sim, é um ano bem positivo e mudanças bem dramáticas, porque nós finalmente, não é que finalmente, agora nos deram espaço para nós termos voz, então nós podemos falar que é ridículo personagens que são só peito e bunda, não tem características fortes como tem os homens, que não são tão bem trabalhadas e tudo mais. Então sim, foi um ano extremamente positivo e eu acredito que esse burburinho ainda vai continuar por 2016. Esse ano teve ainda o problema, eu comentei com ele, da campanha do HQ Mix, que foi um pequeno revés. Eu imagino que você não tenha ficado nada contente com aquilo. Não, foi... Eu entendo que não era o objetivo dos organizadores, mas foi extremamente equivocado e virou uma propaganda patética. Tirou toda a importância do prêmio e pareceu propaganda de festas de universidade, tipo festa da USP, que usa mulheres gostosas como panfletagem para atrair público. Nos quadrinhos, existe um pessoal que fala que, por exemplo, personagens mulheres só podem ser escritas por mulheres, ou que mulheres só podem escrever personagens mulheres. Como que você se posiciona? Isso foi algo que a gente discutiu ali no debate anteriormente. Sou totalmente contra isso, acho que todos têm que ser livres para criarem, mas
nós também temos que assumir responsabilidade perante a nossa criação. Então, se você decide que você vai escrever, você é um homem, vai escrever sobre a vida de uma mulher, primeiro, todo o público espera que você tenha um mínimo de empatia para escrever sobre um personagem, que você consiga se colocar no lugar. E se um homem faz isso, ele tem que estar preparado para aceitar críticas de mulheres que vão chegar e falar, não é assim o mundo, ou pelo menos você está reduzindo muito o personagem. É a mesma coisa que eu, como mulher branca, querer escrever sobre uma personagem negra. Eu vou ter que assumir toda e qualquer responsabilidade em cima da minha criação. Então, que é o que acontece, que muitos criadores não assumem. Eles não entendem a crítica como um outro ponto de vista, como uma crítica válida e totalmente construtiva, e entendem tão somente como um ataque. Então, se eu faço esse tipo de coisa, eu tenho que entender que uma mulher negra pode chegar e falar, olha, essa representação é totalmente equivocada, ela é unilateral, ela é pobre em representação. Então é isso, eu sou a favor da criação livre, mas eu também penso que todos deveriam assumir responsabilidade perante suas próprias criações. Porque você vai poder dizer melhor do que eu quem é este senhor de suspensórios na minha frente. Então, o senhor de suspensórios aqui é o senhor Carlos Edgar Herrero, talvez um dos maiores mestres Disney do mundo. Ele marcou 40 anos de carreira, 71 de vida. Rivalizou, não vou dizer rivalizou, ele revezava com o Canini na época, uma quinzena saía a história dele, do Zé, outra do Canini, junto com o Ivan Sadenberg, criou o Morcego Vermelho, muitos heróis do Peninha, né? E voltou agora, recentemente, a fazer histórias do Zé com a gente lá na Abril, que nos honra muito. Tudo bom? Tudo parece, né? Tô andando e falando. Tô... Tá com quantos anos? 71. Ah, tá bem. 7.1. Ainda, né? Enquanto a mão não tremer, dá pra desenhar. Começou a tremer, foi Paulo. Não vai. Insuficiência técnica aqui. Me informaram que esta seria uma das suas últimas aparições públicas. É verdade? Se eu não for preso, eu acho que não. De jeito não é, não. É que é difícil tirar ele de casa. Ele é meio Ona Bomber também. Né? Mas a gente fica na Serra da Cantareira, sabe? Eu olhar essa cara aqui, eu vou deixar meu estúdio só pra olhar ele. Esse amigão. Mas é uma casa, tipo um sítio? Um casarão, sabe? Não é grande coisa também. Mas dá tudo. Como eu sou viúvo, então deu para separar o quarto que eu queria para fazer o estúdio. E dá para o mato, pousa tucano, sabiá, sabe? O dia inteiro aquela extinção de saco, poluição sonora, né? Sabe? Então é difícil arrancar ele de casa. Ah, com razão, né? Lógico. Estamos aqui junto. Como você prefere ser chamado? Só Nicolosi? Você prefere ser chamado de Zé Márcio Nicolosi? Como você prefere? Qualquer um dos dois, tá sempre valendo. Zé Márcio, é o mesmo cara, né? É o mesmo. Zé Márcio, vai lá, Zé Márcio. Você recebeu hoje uma homenagem aqui no evento, eu fiquei sabendo, até porque você é uma das figuras mais importantes do quadrinho nacional a estar na história da Santos Comic Expo. Como você se vê? Olha, na realidade é a primeira vez que acho que eu recebo algum tipo de homenagem, porque ao longo desses mais de 30 anos de carreira, a gente acostuma a ser anônimo, né? A não ser pelos trabalhos que eu tenho lançado, onde eu assino, mas basicamente é um trabalho por trás das câmeras, né? Principalmente quando você presta serviço com um cara tão famoso como é o Maurício de Souza. Mas é muito bacana, eu acho assim... Eu me vejo mais como profissional tentando abrir caminhos, porque eu acho que a função nossa, principalmente quando trabalha com um cara como Maurício de Souza, é propiciar o aumento do mercado de trabalho. Eu sempre achei interessante, principalmente na área de animação, já era na área do quadrinhos, a gente me predispunha, vamos dizer, a ensinar coisas que às vezes era difícil de eu aprender, que nem eu cheguei a comentar na palestra lá. Era muito difícil para mim desenhar a Turma da Mônica no início. Precisava treinar muita coisa que eu não sabia. Então você precisa conviver com os profissionais e ter essa interação com eles. Eu acho isso fundamental e eu sempre me predispus a isso. E pretendo continuar fazendo, tanto na área de quadrinhos como de animação, seja Maurício ou não. Eu acho que vale
Eu gosto muito de quadrinhos, gosto muito de animação e acho que as pessoas que se dedicam a isso merecem um tratamento especial. Estamos aqui agora com o Felipe Folgosi. Felipe, que você está lançando o Aurora, né? É o seu primeiro gibi, certo? Sim, o primeiro. Todo mundo já deve ter perguntado isso, mas eu sou obrigado por pauta, né? Falaram, mas ele é ator, por que foi pros quadrinhos? Porque eu sou fã de quadrinhos, cresci lendo quadrinhos e, na verdade, depois eu fiz faculdade de cinema, morei fora 2 anos, fiz especialização de roteiro na UCLA. Quando eu voltei, eu comecei a escrever, né, roteiro especificamente. Tenho 5 longas, né, e o Aurora, por ser uma ficção científica, eu achava que tinha uma pegada que seria muito boa para adaptar para os quadrinhos, né? Já que o cinema e a TV estão bebendo nos quadrinhos há muito tempo, eu falei, por que não fazer o caminho contrário e adaptar um roteiro de cinema para o quadrinho, né? Porque é uma linguagem, uma narrativa visual, né? E como tem muito efeito, eu acho que cai bem, né, no quadrinho. Então, me associei ao Instituto dos Quadrinhos, né, do Kleber Júnior, daí a gente fechou um time de artistas muito bacana, né, o Leno Carvalho no traço, Nelson Pereira arte final, tenho 5 coloristas, Márcio Menes, o Stephanie René, Thiago Ribeiro, o Rodrigo Fernandes e o Carlos Lopes. E daí, pra mim, cara, é uma realização, é um sonho, né, como um leitor de quadrinhos, você ter um quadrinho seu, assim, é muito bacana. E agora fica a pergunta, esse é o seu primeiro, mas já bateu aquela coceirinha de fazer mais? Com certeza, eu tenho esses outros roteiros, né, nem todos dá pra você adaptar para o quadrinho, mas eu tenho alguns já que eu tô pensando em adaptar. E além disso, o Aurora é uma história fechada, mas de tantas pessoas, mas mesmo assim tem alguns ganchozinhos. E muita gente perguntando, pô, e aí, vai ter continuação? As ideias já começaram a aparecer, já comecei a acordar de manhã já tendo que escrever ideia, então eu acho que vai ter a continuação também. Olha só, para encerrar a cobertura da Santos Comic Expo, ou como o Paulo Ramos chamou, Santos Comic Experience, porque a Santos Comic Expo está acontecendo no dia 31 de outubro de 2015. Então, como vocês são os últimos, eu quero saber da dupla Bispo Freund. Novembro chegou? Chegou um dia mais cedo, né? Na real, novembro chegou agora bonitona pra gente, no dia 30, num grande sufoco, né? Mas a gente conseguiu realizar o trabalho, aí a gente tá desde, acho que, agosto, final de julho, agosto, fazendo. A gente passou por um processo longo aí de vários roteiros, vários desenhos, e no final a gente conseguiu, nos 45 do segundo tempo, rolar e Saiu. Pô, foi difícil, mas saiu, cara. Foi bem legal. Não, e deu pra acompanhar as artes no Instagram e tudo, né? Mas roteiro é uma droga, né? Porque ninguém fica sabendo como tá. Ninguém fica sabendo e muda toda hora, é assim mesmo. Mas a estrutura estava bem organizada na nossa cabeça, então a gente podia brincar bastante com o estilo. A gente fez até a páginas duplas, por causa disso, porque o roteiro estava bem esquematizado para isso, dava espaço para essas coisas, né? Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.